Minuto News. Notícias de Prudente e região. Olá, ouvintes da Jovem Pan de Presidente Prudente, para você que sempre nos acompanha em 101,7. Nós estamos hoje com uma pessoa muito importante para nos falarmos a respeito do mercado imobiliário. Nós estamos com o presidente do Cresce São Paulo, que é o senhor Augusto Viana, que também é corretor, proprietário de imobiliária e uma pessoa que entende profundamente a respeito de mercado imobiliário. E ele está aqui conosco, convidado especial da Jovem Pan FM Presidente Prudente, para trazer aqui alguns dados referentes ao mercado imobiliário e também sobre uma pesquisa que o Cresce realizou, não é, doutor Viana? Bom dia. Bom dia, prazer imenso, Adilson. Realmente nós realizamos uma pesquisa acerca do mercado imobiliário em Presidente Prudente e região. Isso é uma coisa bastante importante, porque o mercado tão desregulado, vamos dizer assim, por conta de pandemia, há muitas incertezas de pessoas, tanto para vender quanto também para poder adquirir um imóvel. Agora, eu pergunto para o senhor, doutor Viana, por que as vendas de imóveis aqui em Presidente Prudente e também na região, essa pesquisa mostrou que elas tiveram um decréscimo de 36% no mês de agosto. Qual é a sua opinião por causa desse reflexo? Veja, aí é uma questão simples, Jorge. A pesquisa começa que ela é comparativa, é o mês de agosto com o mês de julho. Então, é de um mês para o outro apenas e qualquer variação representa muita coisa. Agora, no consolidado do ano, nós temos ainda um saldo extremamente positivo de quase 10%. Então, o mercado imobiliário está num crescente. Agora, nós tivemos aí essa queda. Evidentemente que deve ser em função do aumento da taxa de juros, porque a Selic vem aumentando mês a mês e os bancos estão repassando de imediato isso para seus clientes, né? Não estão absorvendo nada. E aí o que acontece? Quando vai fazer o cálculo do financiamento imobiliário com as novas taxas de juros, o valor da prestação fica um pouco mais alto. Às vezes parece que é muito pouco, não representa muito, mas tira a família da possibilidade de aprovar o seu crédito junto ao banco, porque a renda familiar não alcança o mínimo necessário para que eles tenham o seu financiamento aprovado. Então, nós acreditamos que a queda tenha sido por essa razão e também esse momento de incerteza da economia, né? Nós tivemos aí, nos últimos 60 dias, muita especulação e isso traz uma certa insegurança. O brasileiro passou a ter aí de volta o fantasma da inflação alta, né? E com isso, o reflexo também, as taxas de banco acabam aumentando. Agora, durante a pandemia, desde o início da pandemia, o mercado ele teve um aquecimento assim exorbitante, né, senhor Augusto? Mas sem dúvida, Adilson, foi um movimento expressivo em razão desse trabalho, o home office, né? Porque no primeiro momento, no lockdown, todo mundo foi para casa, 90 dias em casa, e marido e mulher trabalhando em casa, os filhos estudando em casa, acabaram entendendo da necessidade de procurar um imóvel que tivesse melhores condições de abrigar essa nova realidade. E aí foi uma coisa tremenda, né? O mercado imobiliário teve um aquecimento impressionante, né? Muito acima daquilo que era esperado, porque nós imaginávamos até que fôssemos ter problemas, né? E não um mercado aquecido. E aquela questão das empresas autorizarem a pessoa a trabalhar numa cidade que não é a sua cidade de residência, então muita gente procurou mudar para o interior. E foi grande esse movimento. E as cidades do interior foram privilegiadas, porque foi uma debandada dos grandes centros para as pequenas cidades, e nas grandes cidades do interior foi uma debandada também para as regiões periféricas. Loteamentos fechados, né, condomínios horizontais, tiveram uma procura muito grande e foi um mercado realmente bastante aquecido. Augusto, aqui em Presidente Prudente, a gente tem notado o crescimento de condomínios verticais, né? A cidade teve, por alguns anos, talvez
mais de uma década, esse mercado um pouco paralisado, talvez por questões também de financiamento. E hoje a gente percebe que há um crescimento vertical muito grande aqui em Presidente Prudente, mas a pesquisa mostrou que houve uma tendência, na maioria das pessoas que adquiriu um imóvel, teve preferência por casas. Será que a gente vai ter bastante excedente de ofertas de apartamentos no mercado? Olha, acredito que não, Adilson, porque o crescimento orgânico no Brasil é uma coisa fantástica, né? Presidente Prudente, vamos falar especificamente da região, Presidente Prudente é a capital de uma região aí importante no estado de São Paulo. Concentra na cidade o interesse de muitos outros municípios circunvizinhos. E o desenvolvimento vem, queira ou não queira. E a construção de prédios de apartamento é inevitável, pelo aproveitamento no preço do terreno, que acaba compensando para muitas pessoas. E eu acredito que isto seja irreversível. Agora, por outro lado, você vê que interessante, na pesquisa que nós divulgamos, 80% dos negócios realizados foram casas e 20% apenas apartamento. Então, isso daí mostra que o interesse na qualidade de vida, no conforto, está falando alto nesse momento. Né? Então, mas o apartamento vai estar sempre na frente, sempre muito procurado, porque veja você tem um apartamento, você sai de manhã para trabalhar, fica lá tranquilo, né? Não tem necessidade de estar ali tomando conta, aquele cuidado todo como é uma casa. E é uma tendência nas grandes cidades. Tem áreas que têm todos os equipamentos urbanos, todo o saneamento necessário, e às vezes é subutilizado com casas térreas, e poderia haver um adensamento maior. É evidente que eu sou daqueles que defendem o crescimento horizontal. Eu acho que verticalizar diminui muito a qualidade de vida. Porém, nesta vida moderna, em que as pessoas saem de manhã para trabalhar, só voltam à noite, você imagina casais em começo de vida que tem que sair de manhã para trabalhar, à noite para estudar, então o apartamento acaba sendo mais adequado. E é importante lembrar também o seguinte, a questão do preço, né? Você, quando vai comprar um apartamento, você tem uma condição de preço de metro quadrado bem abaixo do preço da casa. E isso daí facilita, né? Então, e facilita também o financiamento, porque o incorporador já entrega lá o projeto todo no banco que vai fazer o financiamento. Com isso, a avaliação é feita uma vez só, o contrato é analisado uma só vez, então é muito mais rápido e mais eficiente. Eu acredito que a verticalização, numa cidade importante como é Presidente Prudente, ela vai estar cada dia mais presente. A gente nota também que a maioria das pessoas que têm adquirido apartamentos são investidores do mercado imobiliário, né? São pessoas que buscam depois locações. E aí a gente vê como é que estão as locações hoje no mercado imobiliário de uma maneira geral. Na região de Presidente Prudente, com a queda no movimento de compra e venda de imóvel, o setor de locação teve um crescimento, 12,06%, é um crescimento expressivo. Mas, por outro lado também, Adilson, temos que levar em consideração que são aluguéis de baixo valor. Você vê que é a população de baixa renda, porque é de aluguel até R$ 1.250, 81,82% são de aluguéis de até R$ 1.250. E se fizer uma análise de aluguel de R$ 500 a R$ 750, tem 36,36% das locações foram nesse preço. Então, você vê que é um público de baixa renda. Quando se fala no aluguel de R$ 750, é de R$ 500, vamos dizer. Nós estamos falando de renda familiar de R$ 1.500 por mês. É a família toda ganhando R$ 1.500. Então, é um aluguel baixo. E você vê que as áreas de periferia nas cidades pesquisadas, elas tiveram uma preferência de 53,57%, que é onde você vai encontrar os imóveis mais baratos, mais populares, né?
Na área nobre foram 25% e na área central 21,43%. Então, o público de locação é um público de menor poder aquisitivo, né, que não tem ainda a condição de suportar o financiamento imobiliário. Muito embora, dependendo do prazo do financiamento e o valor, você consegue hoje ter prestações da casa própria em valor muito próximo ao do aluguel e, em alguns casos, até um pouco abaixo. Augusto, para a gente finalizar essa questão de locação de aluguéis, o IGPM, que é o índice, na maioria, utilizado para poder fazer a correção de muitos aluguéis, ele tem estado bastante alto também, o que assusta muito as pessoas que pagam aluguel, né? Como é que faz nessa hora, hein? O IGPM realmente foi um grande problema, porque esse índice, ele tradicionalmente é usado nos contratos de locação, historicamente, nos contratos de locação é IGPM. Evidente que os valores que ele atingiu foram verdadeiramente absurdos, chegou a 37%. E quem é que nesse país teve um reajuste na sua renda nos últimos 12 meses de 37%? Ninguém. Absolutamente ninguém. Todo mundo perdeu. O comerciante teve que ficar 3 meses parado. Quando reabriu com horário reduzido e número reduzido de clientes. Então, todo comerciante perdeu. Imaginem, todos eles pagam aluguel. Aquele que trabalhava na empresa teve um salário reduzido por um período, conforme foi autorizado pela legislação, e não teve condições de aumentar a sua renda. E muitos proprietários começaram a exigir o IGPM cheio. O Cresce, né, nós iniciamos uma campanha junto aos corretores e às imobiliárias e colocamos as nossas juntas de conciliação. Nós temos juntas de conciliação no Cresce em todo o estado de São Paulo, inclusive em Presidente Prudente. E esses debates entre locador e locatário, nós aconselhamos os corretores a passar para juntas de conciliação, onde nós conseguimos realizar milhares de acordos, milhares. E foram acordos extremamente saudáveis, porque possibilitaram o locatário a continuar usando o imóvel e o proprietário recebendo o seu aluguel, sem ter o trauma da desocupação. Agora, aquele proprietário que tinha um imóvel alugado direto e ele faz a tratativa direta com o inquilino, grande parte, eles tiveram muitos problemas porque não tem a expertise da negociação, não tem essa questão da junta de conciliação que eles poderiam recorrer, e realmente foi muito dramático. Tanto é que os novos contratos que estão sendo feitos agora estão sendo elaborados já com outro tipo de índice. E no Brasil, Adilson, é totalmente liberado o índice que se coloca no contrato de locação. Não há uma legislação que obriga o índice, tem que ser esse. Isto é de livre negociação entre as partes contratantes. E, evidentemente, que apenas 2 índices são proibidos de usar aqui no Brasil, que é usar o salário mínimo como base e qualquer tipo de moeda estrangeira. Esses 2 são proibidos. Mas os demais, as partes podem contratar, e uma coisa é certa, locatário que paga o seu aluguel em dia e presta uma boa conservação no imóvel, nesses momentos de reajuste, ele consegue até manter o aluguel no mesmo preço, né? Porque nenhum locador quer perder um inquilino bom. E essa é a mensagem que os corretores de imóveis levam aos proprietários, né? O diálogo, o entendimento. E graças a esse diálogo, a esse entendimento, conseguiu-se acertar muita coisa para evitar um trauma maior em função desse desajuste aí do IGPM. Agradecemos aqui, então, ao senhor Augusto Viana, presidente do Cresce São Paulo, uma entrevista bastante esclarecedora para os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Senhor Augusto, suas considerações finais, nosso agradecimento. Adilson, eu que agradeço a oportunidade de falar com os ouvintes da Rádio Jovem Pan, de Presidente Prudente, deixo aí meu e à disposição de que em qualquer momento que for preciso, estamos aí prontos para poder colaborar. Muito obrigado. Viu? Minuto News. Notícias de Prudente e região.